Primeiro reforço do Vasco da Gama é aguardado no Rio de Janeiro. Finalmente, meus amigos, Vasco está negociando com o zagueiro, um sonho antigo dos Gigantes da Colina. Jogo decisivo nessa semana, quarta-feira, contra o Independente Medellín. Vasco viajando para a Colômbia. Vamos entrar nessas últimas notícias do Vasco sem enrolação. Tá um boato aí que a Leila Pereira também poderia ir renunciar no Palmeiras para vir para o Vasco da Gama. Vamos entrar nessas últimas notícias do Vasco. Você que chega agora e não me conhece, eu me chamo Diogo, esse canal se chama VDM Vasco. Tudo sobre Gigantes da Colina, meus amigos, vocês encontram no nosso canal. Então dê aquela moral de se inscreverem, ativarem o sininho e ficar até o final do vídeo, que é o principal para não perder exatamente nada sobre o nosso Vasco da Gama. Se puderem, aperte o botão de hype, que ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Apertando o botão de hype, o YouTube recomenda o vídeo para quem não conhece o nosso trabalho. Se quiserem comprar produtos do Mercado Livre, link na descrição, totalmente seguro. Meus amigos, vamos entrar nessas últimas notícias do Vasco sem enrolar. Desejar uma semana abençoada só de coisas boas. Novo reforço do Vasco a caminho do Rio de Janeiro. Deve desembarcar nos próximos dias. Bastidores do Vasco pegando fogo, o Vasco negociando com o zagueiro. Antes disso, o time deve viajar hoje para Medellín, onde vai pegar o Independente Medellín da Colômbia, um jogo que não vai ter torcida, porque o time colombiano teve briga ali num jogo contra o Flamengo da Libertadores. Enfim, o jogo é quarta-feira, 7 horas da noite. Técnico Pedro Emanuel, completando uma semana à frente do comando técnico do Vasco, já vai promover mudanças nesse time aí, tanto no jogo da Sul-Americana, quanto o jogo contra o Mirassol no Rio de Janeiro, meus amigos. Informações é que ele deve estar implementando aos poucos seu sistema de jogo, técnico que tem como característica trabalhar bem o setor defensivo. Então, uma expectativa boa para que esse técnico consiga organizar o sistema defensivo do Vasco, organizar também o meio de campo e o ataque, que está muito confuso. O time está mal treinado, o time não está tendo conexão ali no meio para frente. Enfim, expectativa de que ele organize esse time do Vasco, tá, meus amigos? Para o jogo contra o Independente Medellín, pode ser um time misto com alguns jogadores titulares, jogadores do Sub-20, e também organiza o time já para a partida contra o Mirassol, jogo em São Januário, onde o Vasco tem que vencer desesperadamente para sair da zona de rebaixamento. Em seguida vai pegar a equipe da Chapecoense fora do Rio de Janeiro, jogo em Santa Catarina, mais um jogo complicado, né, para o Vasco da Gama. Enfim, torcer para o Vasco conseguir acertar a mão no Campeonato Brasileiro e largar a zona de rebaixamento, porque a situação está complicada. Uma das piores campanhas do Vasco no Campeonato Brasileiro. Campanhas piores até do que quando o Vasco foi rebaixado nas 4 vezes. Meus amigos, informação quente. Nelson de Ossa, prestes a desembarcar no Rio de Janeiro. Vasco aguarda somente a resposta do Bet da Espanha e a questão ali de finalizar esse contrato para o jogador desembarcar no Rio de Janeiro e está aí assinando com o Vasco da Gama. O jogador fez um amistoso pelo Betis, não comemorou um gol, indício de que ele está vindo para o Vasco, tudo acertado, só falta a questão da forma do pagamento sobre o jogador, mas Betis e Vasco acertaram tudo e a expectativa do De Ossa é chegar no Rio de Janeiro, fazer exames médicos, assinar e de repente já está disponível, se for regularizado a tempo, para o jogo contra o Mirassol, tá? Nelson de Ossa pode estar aí, o meia, livre para o jogo contra o Mirassol, está disponível, se for regularizado no BID, tá a tempo dele poder jogar no Campeonato Brasileiro. E o Vasco está negociando com o Diego Carlos, zagueiro do Fenerbahçe. Eu falei que ele era do Como da Itália, não. Ele passou pelo Como da Itália, mas ele pertence ao Fenerbahçe, tá? O Vasco negocia com o jogador é um sonho antigo do Gigante da Colina. O Vasco tem como prioridade reforçar o sistema defensivo. A gente pôde ver as falhas da defesa do Vasco da Gama. Quando não é volante, é a própria zaga falhando, entregando gol. Então o Vasco precisa de qualquer maneira contratar um zagueiro, tá? Para poder dar segurança para a defesa do Vasco da Gama, que tem muitas deficiências aí no sistema defensivo por conta de contratações que foram feitas erradas, como é o caso do Saldívia. O Cuesta deu uma melhorada, enfim. O Vasco vai ter que se movimentar na janela de transferências, não só para trazer um zagueiro, tem que trazer atacantes, trazer meias. E como a gente sabe da informação que o Vasco está pegando um empréstimo DIP, com autorização da Justiça, através do Marcos Lamac, a expectativa dele tomar frente da janela de transferências
e ficar responsável pelas contratações ainda nesse segundo semestre de 2026. Então, Marcos Lamacchia também agindo nos bastidores para poder estar aí à frente do comando da Vasco SAF. Em relação a Leila Pereira, questão dela renunciar ou não, segundo informações, isso não passa de boato, ela deve permanecer no Palmeiras até 2027, tá? Muita pressão por parte de integrantes do Conselho do Palmeiras, dos próprios sócios, né? Porque Marcos Lamacchia, que é enteado dela, está fazendo a negociação com a SAF do Vasco. Isso tem incomodado os integrantes lá do Palmeiras, mas segundo informações ela não vai renunciar, vai ficar até 2027. Pode acontecer dela sair antes? Pode acontecer, mas até o momento ela segue no Palmeiras. Não vem agora para o Vasco da Gama, mas quem sabe no futuro próximo ela chega aí com algum cargo na SAF do Marcos Lamacchia. No mais, desejar para vocês um dia abençoado só de coisas boas, uma ótima semana. Eu me chamo Diogo, esse canal se chama VDM Vasco, notícia, novidade, informações, tudo que envolve o Gigante da Colina vocês encontram no nosso canal. Então, grande abraço, fiquem com Deus, estamos juntos sempre, boa semana, aqui é Vasco. Vasco!